Olá, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo este vídeo. Canal Bíblia e Fé, Pastor José Rodrigues. Como prometi, já estou lhe desejando aí um feliz ano de 2026. Está bem escrito aí em letras douradas na minha tela. Então, já estamos nos aproximando de 2026 e eu prometi que a partir de agora eu vou trazer de vez em quando vídeos sobre interpretação bíblica, como ler, estudar e compreender a Bíblia, compreender a palavra de Deus. Então, sem perda de tempo, vamos ao assunto. E o assunto é muito importante de estar aí na tela para você. Hoje eu vou trazer um texto de difícil interpretação que provavelmente você talvez não tenha entendido ainda direito, né, o que esse texto significa. Eu vou me aproximar um pouco mais aqui da tela e me ajustar aqui na câmera para poder eu passar para você esse texto. Eu estou trazendo textos de difícil interpretação porque os textos mais fáceis você já pode interpretar aí com aquelas regrinhas que eu já ensinei em outro vídeo, e você pode ter até um bom dicionário, claro que isso vai lhe ajudar, dicionário da Bíblia, e você vai compreender aquilo que a Bíblia está dizendo, tá bom? Não precisa você ficar pensando que não vai entender, porque talvez não conhece hebraico, porque não conhece o grego, não conheço as línguas originais. Não é necessário tudo isso. Você pode compreender a palavra de Deus seguindo aquelas regrinhas que eu lhe ensinei, tá bom? O tema de hoje é um tema polêmico, que os fáceis eu acredito que você vai conseguir interpretar aí. Deus se arrependeu, como isso é possível? Deus se arrependeu, como isso é possível, né? Então, ora, talvez se você ouviu algum teólogo falar, ou você também já estudou um pouco de teologia, você sabe que Deus é onisciente e presciente, e nada que foi feito sem Ele. Foi Ele que fez tudo, né? É isso que nós cremos no criacionismo. E como Ele não saberia o que aconteceria no futuro, né? Então, é claro que Ele sabe tudo. Para Ele, futuro, presente e passado é tudo uma coisa só. Mas a Bíblia diz que, literalmente, assim, literalmente, quando eu digo literalmente, é dentro do português, que Deus se arrependeu, certo? Então vamos em frente para a gente entender isso. Vou repetir aquelas regrinhas agora um pouco mais resumidas, mas eu não vou ler para você as regras, tem outro vídeo aí que eu li, mas hoje eu não vou ler para ganhar tempo. Você pode paralisar o vídeo, ler as regras o tanto que você quiser ler. Essas 3 regrinhas são suficientes para você aprender de forma correta a palavra de Deus. O texto que eu trouxe hoje é tanto quanto polêmico, né? Há muitas pessoas que polemizam isso. E por esse motivo eu coloquei o texto em hebraico, mas vou repetir, você não precisa saber hebraico para compreender isso que eu vou falar para você. E coloquei 2 traduções que são mais aproximadas desse original aí. A primeira tradução diz: e desgostou-se Yahvé, ou Adonai, de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6:6, Bereshit 6:6, né? Em hebraico. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, esse é o segundo texto, e pesou-lhe em seu coração. Novamente, Gênesis 6:6. Mas aqui eu vou ler para você o hebraico e vou tentar explicar cada palavra. Claro, eu não sou um erudito em hebraico, mas falo alguma coisa, estudo alguma coisa, leio alguma coisa, e tenho até um curso aí de hebraico, né, no meu canal. Então, eu vou trazer para você esse texto de Bereshit 6:6 para você entender. Começa com esse primeiro termo, eu vou ler os termos bem pausadamente para você entender. Aqui é vai nashem. Então, vai nashem, certo? Vai nashem significa
desgostou-se ou arrependeu-se. Esse termo ele tem uma gama muito grande, assim como no português tem palavras que tem manga de roupa, né? Manga, fruta e tal. No hebraico também tem isso, né? Então, vai nascer é traduzido como arrependeu-se, ou desgostou-se o Senhor, né? E depois eu vou explicar bem direitinho para você porque a palavra arrependeu-se aparece aqui, ou desgostou-se, arrependeu-se aqui, certo? Então, primeiro termo, vai nascer, né? Tá aqui. Segundo termo, Yahvé, ou Adonai. Os judeus não gostam muito de pronunciar a palavra Yahvé, mas aqui está literalmente escrito Yahvé, certo? Alguns traduzem isso por Adonai, certo? Yahvé, Adonai. Aí, agora, você vai ter aqui esse Yahvé Adonai é o Senhor, é Deus, né? É Jeová, né? Deus. E agora você tem aqui Kiassá, né? Kiassá. A palavra Kiassá é de haver feito. Eu estou traduzindo ao pé da letra. Kiassá, de haver feito. Ra, aqui, o outro termo aqui. Vou botar o mouse aí, senão você não vai entender. Circular com o mouse. Ra-Adã, ou seja, de haver feito o homem. Sempre que se refere ao homem na Bíblia, no hebraico, ele traz esse termo Ra-Adã, porque se refere a Adão, né? Primeiro homem criado. Então tá aqui, ó, Ra-Adã, ou seja, de ter feito o homem, né? Aí vem aqui agora Baaretz. Baaretz significa na terra ou sobre a terra. A tradução do português traz mais ou menos isso, certo? E vem aí agora a Vaiat-Yasev, né? Vaiat-Yasev aqui, certo? Vaiat-Yasev, que pesou, né, no coração de Deus. Aí vem El-Libo, né? El-Libo. Vaiat-Yasev, El-Libo. Pesou no coração dele, de Deus, né? Pesou no coração dele, no seu coração, e assim por diante. Então, esses textos que eu trouxe são mais aproximados do original. Agora, eu vou explicar para você porque existem outros textos na Bíblia que traduz essas palavras como arrependeu-se. Não resta dúvida, eu trouxe outros textos que é para a gente não sair do contexto original que a Bíblia está falando. Mas eu vou explicar por que a Bíblia diz que Deus se arrependeu, tá bom? Bem, eu vou trazer outros textos. Deus não se arrepende? Ora, eu vou trazer um de Êxodo e outro de 1 Samuel. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. É mais um texto aí, né? Se eu fosse trazer hebraico e tudo, ia complicar muito para você. Não vou trazer a tradução hebraica. Então, arrependo-me, agora é outro texto, né, de ter posto Saul como rei. Aí é Deus dizendo que se arrependeu. Pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Bem, aí está os textos para você compreender, mas você pode dizer, mas pastor, 3 textos aí, o senhor traz que Deus se arrependeu e o senhor diz que Deus não se arrependeu. O que é isto? Né? Vamos tentar trazer com bastante clareza para você o que significa isso, certo? Eu coloquei assim algo aqui bastante claro para você. É o estilo de linguagem. É o estilo de linguagem. Deus, para se comunicar com o homem, ele não vai ter uma linguagem divina, só dele, né? Senão o homem não entende. O angelical, o homem não vai entender. Então, a linguagem que Deus usa é a que o homem possa entender. E agora, nesse texto aqui, eu vou explicar para você por que foi dito assim, né? A Bíblia usa a linguagem figurativa ou antropomórfica para descrever Deus, o que significa que ela usa termos humanos como triste, ou arrependido, né? Ou desgostoso,
para ajudar as pessoas a entenderem a relação de Deus com a humanidade. No contexto bíblico, a palavra hebraica Naham, que é de onde origina-se aquele primeiro termo do hebraico que eu li para você, o Vai Nashem, né? Ela significa, a palavra hebraica Naham, é usada para expressar uma mudança na ação e no relacionamento de Deus com base nas ações humanas, o que é frequentemente traduzido como arrepender, ou pesar, ou desgostar-se, né? Então, deu agora para você compreender esse texto. Deus não se arrependeu como o homem se arrepende pelo seguinte motivo, porque sendo ele onisciente, presciente, sabendo tudo, então ele não errou, e ele sabia de tudo, sabe tudo o que acontece, sabia antes de criar o homem o que aconteceria. Então esse sentido, essa linguagem que se traz na Bíblia, é porque não tem outra forma de fazer, não tem outra forma de explicar. Não tem nenhum homem aí que sabe uma linguagem divina lá do céu ou dos anjos para explicar isto. Então explica-se com esse antropomorfismo, né? Ou seja, a linguagem antropomórfica, né? Para poder ser compreendido pelo ser humano. Deu agora para você entender? Então Deus não se arrepende como o ser humano se arrepende. O ser humano se arrepende porque erra. Deus não se arrepende porque erra, certo? Deus, ele muda de ação, de atitude, de acordo com o que o homem, às vezes, age, né? Então Deus muda a atitude. E a gente vê isso na Bíblia constantemente, né? Deus criou o homem para viver eternamente, depois tirou ele do Éden, o homem passou a morrer. Eu chamo isso de reprogramação epigenética, eu chamo isso assim. Eu digo que está na Bíblia, né, a programação e reprogramação epigenética. Então, Deus tirou o homem do Éden, o homem ainda viveu 900 e tantos anos, mas morreu. Depois Deus disse, vou reduzir a vida do homem para 120 anos, mais ou menos, e assim por diante. Então, são as coisas que Deus faz em relação ao que vai acontecendo, e ele vai ajustando as coisas para a humanidade, claro, para o universo, e assim por diante, tá bom? Então, eu acredito que esse texto agora deve estar bem explicado para você, mas o arrependimento de Deus não é como o arrependimento do homem. A linguagem que se usa é porque não temos outra forma de transmitir a palavra de Deus a não ser dessa forma, certo? Então vamos em frente. Aí, observando outros textos, agora vamos fazer, estou seguindo aquelas 3 regrinhas que eu passei para você, né? Observando outros textos, eu trago um aí, Números 23 e 19. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, aí está uma linguagem bastante compreensível para você, que naquelas regrinhas que eu passei para você, que quando você vê que vai contradizer com outro texto da Bíblia, dê uma corrigida na sua interpretação, porque não está correto. Precisa se adaptar o que a Bíblia mesmo já traduz dela mesma, tá bom? Então vamos concluir essa mensagem de hoje. Aí está mais uma interpretação bíblica, como ler, estudar e compreender a palavra de Deus. Como disse, não precisa saber hebraico e grego. Seria bom que você soubesse, mas se você não sabe, eu tenho um cursinho aí, não é tão grande, tão importante assim, eu gosto mesmo de colocar para as pessoas avaliar. Mas muita gente gostou. E o cursinho está aí, eu ainda vou voltar a dar mais algumas aulas aí de hebraico, e você talvez vai estudar o hebraico. Logo, logo eu estarei trazendo um curso de grego, estou aqui me aprofundando no grego, e logo, logo vou trazer um curso de grego também para você. Mas não é preciso você ser um
um PhD em hebraico, em grego, nada disso. Você, com essas regrinhas que eu passei para você, aí dá para você interpretar bastante a Bíblia, a palavra de Deus. É isso o vídeo de hoje. Traz isso aí para você. E se você gostou, ó, faz assim, vai lá, clica naquele gostei, né? Que está com o dedinho para cima. Se não gostou também pode clicar naquela imagenzinha que está com o dedinho para baixo. Não tem problema. Se você quiser comentar, comenta, porque é muito importante para o canal. Deus abençoe. Até a próxima.